Por que Deus permite a dor, a tragédia e o sofrimento? É uma das maiores perguntas feitas por ambos os crentes e ímpios. Por que as crianças morrem de câncer? Por que permitir que pessoas más bombardeiem um edifício cheio de trabalhadores e que contém até uma creche? Por que permitir que os terremotos matem milhares de pessoas? Para quem já passou por um sofrimento intenso, essa é uma pergunta pessoal e emocional que precisa ser respondida. Tragédias humanas e profundo sofrimento humano frequentemente levantam questões sobre o caráter e bondade de Deus. De todas as principais verdades do mundo, o teísmo cristão é o único que pode dar sentido ao problema do mal e do sofrimento. O próprio Deus, Jesus Cristo, experimentou as maldades da humanidade. Ele sofreu perseguição, traumas, zombaria, tortura e até assassinato. A cruz de Jesus Cristo, na visão do mundo cristão, é o símbolo e manifestações finais da justiça de Deus. Quando as pessoas fazem a pergunta, Deus se importa comigo? Cristãos podem apontar para a cruz e responder, isso é quanto Deus se importa. Cristo, o eterno Filho de Deus, suportou a fome, a sede, a tentação, vergonha, nudez, injustiça e a morte. Qualquer que já experimentou a rejeição, solidão, isolamento, dor física e angústia, pode olhar a vida e morte de Jesus Cristo e tê-la por esperança e significado. Além da vida de Jesus Cristo, a Bíblia nos dá vários outros exemplos de sofrimento. O livro inteiro de Jó aborda a dor e o sofrimento. Nós também podemos ver antes do sofrimento que Satanás queria provar Jó e Deus o permitiu. Assim, primeiro Satanás, a personificação real do mal, tenta causar tanto sofrimento e angústia possível para afastar as pessoas do Deus vivente. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Jó passa por um sofrimento inesquecível, incluindo a perda de suas riquezas, a morte trágica de todos os 10 dos seus filhos e o desenvolvimento de feridas terríveis e dolorosas em todo o corpo. Os amigos de Jó tentam explicar seu sofrimento, mas não houve nenhuma resposta correta. No final, Jó, sem respostas, foi confrontado pelo Senhor. Como Jó, nós nunca sabemos o objetivo completo por trás dos sofrimentos, mas assim como Jó, podemos confiar na sabedoria soberana de Deus quando ele permite tais sofrimentos. José, um dos patriarcas do povo hebraico, sofreu grande sofrimento, mas a sua fé em Deus permaneceu intacta. Seu sofrimento resultou no salvar de muitas vidas, que preservou eles da fome. José, porém, lhes disse: "Não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram um mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos." E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. O rei Davi sofreu muito sofrimento e dor do coração, mas escreveu muitos salmos para ajudar as almas temeradas e preocupadas. Em muitos de seus salmos ele conta grande dificuldade e agonia emocional, mas no final ele é capaz de louvar a Deus e adorar pelo seu cuidado. O profeta do Antigo Testamento Abacuque lutava com a questão do porquê Deus permitia que seu povo sofresse nas mãos dos inimigos. Mas Deus lembrou a ele que mesmo que Abacuque não possa ver, Deus ainda estava no trono e controle do universo. Uma das grandes promessas da Bíblia para aqueles que suportam o sofrimento é que Deus trabalha em todas as coisas para o bem dos que o amam. A visão do mundo cristão é que a compreensão e perspectiva de Deus é muito diferente da nossa e que Deus trabalha em tudo, até no pecado e no sofrimento, para um benefício final e duradouro. Uma pergunta que quase sempre se faz durante a tragédia é: por que Deus permite que os inocentes sofram? A Bíblia realmente indica que ninguém é verdadeiramente inocente. Todos nós temos corações enganados desde o nascimento, mas as Escrituras inferem que as crianças e os deficientes mentais não podem entender seu estado de pecado e receber a graça e misericórdia de Deus por causa do sacrifício de Cristo. Todo o sofrimento que vemos no mundo é resultado direto da rebelião original, que fez o pecado entrar no mundo. Por isso, continuamos a experimentar essas consequências hoje. É interessante observar que muitas pessoas se referem a tragédias e desastres naturais como atos de Deus, mas ao mesmo tempo dão pouco crédito a Deus por céus limpos, belos tempos ou por períodos longos de tempos entre desastres naturais. Deus criou o universo e as leis da natureza. Muitos eventos climáticos são resultados dessas leis da natureza. Por exemplo, placas tectônicas mudam padrões climáticos e colidem. Todos os desastres e fenômenos naturais não são uma punição direta de Deus, como alguns dizem.
mas a Bíblia indica exemplos em que Deus usou o tempo e acontecimentos naturais para chamar a atenção dos povos. Um exemplo, ele fez a terra se abrir e engolir Corá e seus seguidores, que queriam se rebelar contra a liderança de Moisés e Deus. A Bíblia também prevê um tempo futuro quando Deus enviará desastres naturais e sobrenaturais sobre a humanidade, em uma tentativa de chamar a atenção das pessoas na terra. Mas o propósito desse sofrimento e seus desastres será o arrependimento ou a separação eterna de Deus e sua presença. Sim, Deus permite que pessoas más façam atos maldosos, e Deus também permite que através do tempo possamos refletir as consequências de um mundo caído. Mas a Bíblia afirma que um dia a própria criação será libertada de sua adesão à decadência e trazida à gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Desastres naturais também são recheados de milagres de pessoas protegidas e salvas em meio a eles. Muitas vezes, provas e grandes dificuldades fazem com que as pessoas reavaliem suas prioridades na vida. Durante a tragédia, os cristãos também têm a oportunidade de ajudar o ministro conselho, orar e conduzir as pessoas à fé salvadora em Cristo. Primeiro, ele usa o sofrimento para nos atrair a ele na fé salvadora ou aprofundar nossa fé atual. Na verdade, são as provas e problemas que podem levar muitas pessoas a buscar a Deus pela primeira vez. Provas e abusos não são incomuns da vida, eles fazem parte do que significa ser humano em um mundo caído. A boa notícia é que Cristo entrou plenamente em nossa humanidade e sofreu profundamente para que também confiemos nele quando estamos sofrendo. As provas nos permitem determinar se a nossa fé é real, pois muitas pessoas se associam à fé cristã, mas muitas das vezes no sofrimento nossa fé pode tornar muito mais consolidada. O apóstolo Pedro, que sofreu junto com os primeiros cristãos, escreveu que a sua fé foi provada pelo fogo para trazer a glória a Cristo, quando ele for revelado. Também temos prometido a coroa da vida para a tentação resistente. Deus muitas vezes usa a dificuldade para tirar nossos olhos deste mundo e colocá-lo mais próximo a Ele e ao reino. O apóstolo Paulo diz que nosso sofrimento não merece ser comparado com a glória vinda que será revelada em nós. O sofrimento não deve nos levar a questionar ou afrontar a Deus, ou perguntar por sua bondade. Pelo contrário, podemos experimentar a alegria no meio de nossas provas da vida. Sim, Deus pode prevenir e parar todo sofrimento e um dia isso vai acontecer, mas até lá Deus permite o sofrimento para cumprir seus bons propósitos. O plano e o caminho de Deus são perfeitos e seu caráter é impecável. Podemos confiar nele durante os sofrimentos dessa vida, porque não é o fim da história.